Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e agora a gente vai conversar sobre orquídeas. É com satisfação que nós estamos recebendo aqui o engenheiro florestal Evandro Tambarucci. O Evandro, deixa eu pegar aqui minha colinha, o Evandro é engenheiro florestal da FCA Unesp, mestre em fisiologia e bioquímica de plantas, doutor em genética e melhoramento de plantas e livre docente em melhoramento de plantas. Evandro, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Oi, Márcio, bom dia. Quem agradece sou eu. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui na Prever. Muito obrigado mesmo pelo convite e vamos conversar um pouquinho sobre orquídeas. Quando começou a sua paixão pelas orquídeas? Olha, começou... Bom, eu tenho 43 anos de idade e eu comecei a cultivar orquídeas aos 13, 14 anos de idade. Caramba! E como foi? Alguém da família já cultivava? Como é que é? Bom, numa visita a um amigo meu, que eu morava no sítio na ocasião, né? Uhum. E então, em visita a um amigo meu que morava na cidade, o pai dele tinha uma orquídea, sabe naqueles... pilões de macerar milho, etc. Entendi. Então ela estava plantada ali e eu fiquei apaixonado, porque é um vegetal tão bonito, enraizado numa madeira, aquilo me chamou a atenção e daquele dia em diante não parei mais. Estou até agora aqui cultivando orquídeas. E naquele dia você procurou saber que tipo de orquídea é essa ou não? Já procurei saber, na época não tinha internet, a gente não tinha acesso a isso, mas dali eu já fui na biblioteca do colégio. Olha que legal. Busquei um livro de orquídeas e aquilo me apaixonou, fiquei completamente envolvido no mundo das orquídeas e estou até hoje. Foi paixão à primeira vista. Paixão. A orquídea no pilão ali conquistou, Evandro. Pois é. Aquela raiz em cima de uma madeira tão seca, aquilo me chamou a atenção. Que legal. Bom, depois seguiu a vida... E você fez a engenharia florestal? Por causa das orquídeas. Por causa das orquídeas. Eu fiz engenharia... tem uma pessoa muito famosa, uma pesquisadora muito famosa no IBAMA, de Brasília, a Lu Menezes. E por conta da Lu Menezes, eu comecei a ler as reportagens dela, etc. Aí eu encontrei a Unesp de Botucatu, engenharia florestal, me chamou a atenção a engenharia florestal. Ela é engenheira florestal, a Lu Menezes, né? E aí eu vim fazer engenharia florestal aqui em 2002, por consequência da paixão às orquídeas. Mas, por alguma coisa, eu também me apaixonei ali pelo melhoramento florestal, com os eucaliptos e trabalhei com eucaliptos depois. As orquídeas, elas ficaram realmente como um hobby, como elas são até hoje. É esse o seu hobby, né? Esse é um hobby, hobby que eu tenho. Eu tenho, sim, um programa de melhoramento genético, porque eu trabalho com isso, mas é hobby. Entendi. É um hobby. Entendi. Ô Evandro, quantas espécies de orquídeas existem no Brasil? No Brasil, aproximadamente. No mundo são mais de 250 mil espécies. 250 mil? É bastante coisa, né? É muita coisa. E no Brasil eu não sei precisar certinho quantas tem, mas tem muita coisa. Tem muita coisa. Entendi. E elas são... a orquídea é uma flor difícil de ser cultivada, difícil a manutenção? Ou isso é mito? Isso é um mito. A orquídea é uma planta muito fácil de ser cultivada, né? No entanto, nós precisamos respeitar os limites de cada espécie. Por exemplo, eu não consigo cultivar uma espécie de clima mais temperado num clima tropical. Então, assim, é muito interessante que a pessoa que vai adquirir uma planta, ela compre uma orquídea, por exemplo, que floresça, que já esteja florescendo aqui na região, orquídeas mais adaptadas aqui ao nosso clima, por exemplo. É mais fácil, né? Agora, do que você adquirir, por exemplo, uma orquídea. Muitas vezes nós vemos por aí orquídeas de clima temperado sendo cultivadas em regiões quentes. Isso daí acaba complicando um pouco o cultivo. Entendi. Algumas até que a gente consegue, mas outras não. Acabam morrendo mesmo e aí surge esse mito, né? As orquídeas são difíceis de serem cultivadas. Olha, eu conheci, né? Foi até amigo do meu pai, o senhor Zair Zerbinato. Ah, sim. Foi um grande orquidófilo aqui de Botucatu. Eu cheguei a conhecer. E ele tinha o costume de pescar. Ele gostava de pescar com os amigos. E de repente ele deixou a pescaria de lado e começou a perceber as orquídeas, a beleza das orquídeas nas árvores e tudo mais.
E aí se encantou por elas Exato. também, né? É. Interessante. Então, quer dizer, da mesma forma que cultivou você uma orquídea no pilão, né? Ela cultiva as pessoas, né? Ah, não tenha dúvida. Exerce um fascínio, né? Nós, os orquidófilos, né, eles costumam dizer que tem o vírus das orquídeas. Depois que você foi contagiado ali acabou, aí você não deixa mais. É um hobby muito gostoso porque você relaxa muito, tira a tua atenção do estresse do dia a dia, né? Você vê aquele vegetal verde muitas vezes vegetando e depois aquilo acaba florescendo, uma flor muito bonita, né, colorida. É uma satisfação muito grande quando você consegue fazer isso né, no seu orquidário, na sua casa. Então é uma paixão muito grande e é muito gostoso e relaxante cultivar orquídeas. Eu acho que orquídea é uma coisa realmente tão fascinante. apaixonante, né? Fascinante, como o Márcio está colocando, que algumas cidades têm os seus orquidários municipais, né? Exato. Eu morei muito tempo em Santos, lá tem o orquidário, né? Hoje em dia já não tem tantas orquídeas como outrora, como na minha infância tinha, né? Mas destinar um espaço municipal para orquídeas, acho que mostra a importância dela, né? É demais, é verdade. Algumas cidades a gente conhece, né? A gente já visita há muitos anos, né? Muitos anos que eu cultivo orquídea. Realmente há esses espaços em que as pessoas, né? Os diretores ali da cidade, os administradores, eles deixam o orquidário porque tem orquídea florida toda hora, as pessoas podem visitar, é um local encantador, um local que faz com que as pessoas relaxem um pouco, né? Existem, inclusive, exposições com premiações. Essa orquídea vitoriosa dessa exposição... Ah, sim. Hoje em dia nós temos a Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil. Praticamente todos os finais de semana, em alguma cidade do Brasil, tem uma exposição de orquídeas coordenada pela coordenadoria. E lá tem prêmios de primeiro, segundo e terceiro lugares, né, das orquídeas em cada categoria. E quais são os requisitos para se chegar à orquídea premiada? Olha, a orquídea premiada, por exemplo, existem categorias, né? Então, por exemplo, nas orquídeas espécies, né, que não houve, então, hibridação. Entendi. Nós procuramos pétalas das orquídeas mais largas, uma triangulação entre sépalas, né, dorsal e laterais. Então ela precisa ser uma planta cheia, como a gente diz, né? Entendi. Ela não pode ter aqueles vãos entre as pétalas. Ela precisa ser cheinha, precisa ser redondinha, né? E basicamente é isso. Então o orquidófilo ele busca por esse tipo de padrão de flor, né? A flor precisa estar bem cheinha, bem redondinha. E você falou aí sobre o melhoramento genético, como funciona para as orquídeas? Então, é justamente isso, né? O orquidófilo ou o melhorista que está buscando ali uma planta de qualidade, ele busca essas pétalas, né, largas, sépalas bem trianguladas, né, sem esse vão. Então, quanto mais o melhorista ele consegue aumentar essa pétala, mais valor essa orquídea tem. A gente já viu orquídeas sendo vendidas aí por 100, 150 mil reais. Então, a orquídea, quando ela é melhorada desse jeito. Então, 10, 15 mil reais, hoje em dia, quando você vai em uma exposição desse naipe, é bem fácil você encontrar. Aonde está a orquídea mais rara, mais valiosa do mundo, Evandro? Olha, existem algumas, viu, Márcio? No Brasil existe? Existem algumas, no Brasil existe. Nós temos aí orquidófilos já renomados, eu não vou citar os nomes para não cometer a gafe de esquecer alguns, né? Mas hoje em dia nós temos aí orquidófilos que cultivam essas raridades. No Brasil existem algumas e quando ela existe, e por incrível que pareça, muitas vezes o orquidófilo ele faz um clone dela ou manda para o laboratório, faz um clone para que outras pessoas também consigam. Então, uma orquídea muito rara, às vezes, em uma determinada época, ela acaba sendo aí disseminada facilmente, porque a pessoa ela tem essa vontade, percebe que as outras pessoas gostariam de ter e acaba clonando para que as outras pessoas tenham também. Que interessante. É interessante. Ô Evandro, é muito comum, de repente, a pessoa vai presentear uma outra pessoa, vou dar uma flor, né? E dar uma orquídea de presente, aquela flor bonita e tal,
A pessoa, muito obrigado, tal, coloca a flor ali, chega no dia seguinte, as flores caem, e de repente passa um mês, 2 meses se passaram, e cadê a flor, cadê a flor, cadê a flor? Eu falo assim, gente, eu vou colocar essa orquídea lá no quintal e deixar ela quietinha lá sozinha. Exato. Por que isso? Por que isso? A orquídea, se você... nós precisamos, na verdade, observar a natureza, né? Como que a orquídea, na maior parte das vezes, ela sobrevive na natureza? Elas são plantas que nós dizemos que elas são epífitas. Elas são plantas que vivem sob as árvores. Elas não são parasitas, elas não tiram nada da árvore, ela só utiliza a árvore para com apoio? Buscar luz como apoio. Buscar luz como apoio, buscar nutriente, buscar umidade. Entendi. Então, assim, quando a pessoa ela ganha uma orquídea, passado ali algum tempo, essas flores caem, você pode ter novamente no ano que vem, né? Porque a orquídea ela floresce em geral uma vez por ano. No ano que vem você pode ter novas flores, mas você precisa cultivá-las em local adequado. Entendi. Esses locais adequados, a orquídea precisa de luminosidade e umidade adequada. Então não adianta você regar a sua orquídea todo dia, manter o substrato completamente encharcado. Ela não quer isso. A orquídea ela precisa de água simplesmente quando o substrato estiver seco, né? O substrato está seco, está ali já você precisa irrigar. Então você irriga. Agora, se você irrigar todos os dias, ela vai morrer. Por quê? Porque a orquídea ela tem uma estrutura na raiz chamada velame, que é a raiz da orquídea, ela é mais branquinha, né? Lembra lá quando eu fiquei apaixonado pela raiz, que, né? Aquela raiz branquinha, aquilo é um velame, aquela estrutura. Aquele velame ele absorve água muito rapidamente. Então você deixa a sua orquídea sem irrigar, por exemplo, 2, às vezes 3 meses, e a orquídea ainda continua viva. Por quê? Porque ela está utilizando água de dentro dela própria e também a água do ambiente. Se tiver um mínimo de água no ambiente, ela pega aquela água e absorve pelo velame e acaba absorvendo a água na planta. Deveria ter, inclusive, uma dica aí para as floriculturas, né? Deveria, quando você vende uma orquídea, que você coloque uma descrição, uma né? descrição, como cultivar. como mantê-la, né? Sim. Eu acho interessante, porque as pessoas vão pela beleza, olha que flor linda, acabou a flor, morreu a planta. Hoje... mesmo em relação a como plantar, como cultivo dela. Você falou do pilão, mas eu já vi orquídea até em xaxim. Orquídea tem pedra, orquídea em rocha, né? Hoje em dia a gente está percebendo que muitos orquidófilos, inclusive nós, né? Nós estamos cultivando orquídea em brita. Caramba. Por quê? Porque brita. Porque, na verdade, a orquídea, como ela não tira nada do substrato, ela precisa do substrato como apoio. Se você dá nutrição e dá umidade, ela vai enraizar em qualquer material praticamente. Então a brita é um material que fica seco rapidamente, que é o que a orquídea quer. Ela quer umidade todos os dias, mas que essa umidade desapareça ao longo do dia, né? Essa umidade desapareça. Então a brita, você irriga, ela fica úmida ali em pouco tempo, ela desaparece aquela umidade, no outro dia você irriga de novo. E exatamente como a nutrição. As orquídeas, elas precisam de nutrição pela raiz. A gente vê muitas pessoas, né, borrifando adubo nas folhas. Aquilo ali na verdade, você está desperdiçando o adubo. O adubo ele precisa ser colocado na raiz da orquídea, porque ela absorve, em geral, 95% da nutrição dela é feita pela raiz. Bom, nesse bate-papo que a gente está tendo com o Evandro, já deu para perceber o seguinte: se você quiser ter uma orquídea na sua casa, você precisa ter informações sobre ela. E hoje é muito fácil, né, Márcio? Você busca na internet, em sites seguros, né? Em sites seguros, tem muita informação na palma da sua mão, né? Você pega o celular ali, já busca como cultivar orquídeas, tem dezenas de vídeos, centenas de vídeos, centenas de sites que podem te dar boas informações. O que a gente sempre indica é buscar né, informações de sites que estão há muito tempo no ar, orquidários já bastante consolidados, e tem dezenas no Brasil. Nós somos um país bastante privilegiado, né, pelas orquídeas. Que bom. E a população de Botucatu procura vocês da FCA para tirar dúvidas a respeito de orquídeas? Pode nos procurar, sim. A gente fica feliz quando vem uma pessoa, né, buscando. Nós temos também
Na FCA há outros professores que cultivam e que entendem muito de orquídeas, mas a gente fica muito satisfeito quando vem uma pessoa aqui da cidade buscar informação, a gente recebe até com um cafezinho, a gente conversa com essa pessoa, indica a melhor maneira de cultivar, mostra como fazer. Às vezes, em alguns casos, até a gente é convidado a tomar um cafezinho na casa da pessoa, a gente vai, toma um cafezinho e já ela mostra como que as plantas delas estão ali e a gente dá as indicações para que ela cultive melhor a sua orquídea. E qual costuma ser a principal dúvida? É realmente em relação ao cultivo? Principal dúvida, me disseram que a orquídea não gosta de água. É verdade? Eu falo, isso é mentira. A orquídea gosta de água, mas ela gosta que a água se vá praticamente ali em poucos meia hora, 40, 50 minutos depois que você irriga. Então a orquídea ela odeia que fique úmida muito tempo. Ela gosta de água, praticamente eu irrigo minhas orquídeas todos os dias, né? Ainda mais nesse clima seco, mas ela gosta que a água vá embora rapidamente. Veja, elas vivem sob as rochas ou sobre os troncos de árvores. A chuva cai no tronco de árvore, ela absorve a água que ela precisa, mas daqui a algum tempo aquela água desaparece. É exatamente isso que ela precisa. Evandro, o pessoal que acompanhou o nosso bate-papo aqui em Botucatu, é comum a gente ter exposições? Sempre no mês de novembro, se eu não me engano, novembro ou dezembro. Na minha época era em dezembro, eu acredito que agora está em novembro. Mas sim, tem a associação, né, que é bastante forte, bastante antiga, muito respeitada, né, no meio orquidófilo. E tem sim, todo final de ano tem a exposição nacional de orquídeas aqui em Botucatu. O orquidófilo, ele tem aquela paixão, por exemplo, um colecionador de álbum de figurinha, ele quer a figurinha carimbada. Sempre assim. Sempre qual é assim. O seu graal das orquídeas aí? Olha, hoje em dia eu cultivei por muito tempo uma espécie de orquídea, que são as catleias valquerianas, né? E hoje em dia eu gosto muito das catleias ametistoglossas, que inclusive estava passando. Essa daí que está passando aí quem está na internet está vendo, é essa espécie que está aí, que elas são plantas mais altas, dão muitas flores por cacho, né? Mas assim, o orquidófilo, como eu disse, depois que ele contrai o vírus das orquídeas ali, ele tem algumas paixões, não é uma única espécie. Eu gosto muito de híbridos também, eu gosto de cultivar híbridos amarelos, né? Que não tem um valor comercial alto, mas que é muito bonito. Né? Mas hoje em dia, minha paixão são aí as catleias ametistoglossas, as encíclias. Que legal. Evandro, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. Vai ser convidado outras vezes. É um tema apaixonante, né? E nos informe a respeito de aparecer uma variedade nova, conseguir uma variedade nova, né? Sinta-se em casa para nos informar. Márcio, eu que agradeço a todos aqui. É uma satisfação muito grande ter estado aqui com vocês hoje, falando sobre orquídeas, que é um tema tão apaixonante, e fico, né, à disposição de vocês, à disposição da sociedade também, caso ela precise, né, qualquer pessoa da sociedade botucatuense que precise ou queira buscar informações, procure a FCA. Nós temos professores extremamente gabaritados e que podem responder as suas perguntas. Muito obrigado, viu, Evandro? Eu Daqui agradeço, a pouco você tem aula, né? Eu vou dar aula agora às 8, tô saindo daqui indo para aula, mas agradeço muito mesmo, foi muito gostoso estar aqui hoje com vocês. Muito bom ter você aqui. Parabéns pelo programa. Muito obrigado.